Finalmente estamos na quarta parte de resolução deste exame. Esse é o exame da 12ª classe 2023. Já resolvemos as 3 outras partes lá atrás. Iniciamos pela cinética, resolvemos questões que têm a ver com equilíbrio químico 1, resolvemos questões que têm a ver com equilíbrio químico 2, que é equilíbrio iônico, e essa aí foi a última parte que nós resolvemos. Caso você esteja acompanhando essa resolução passo a passo, está de parabéns, porque você está estudando bem a sério mesmo. Então, nessa parte de hoje aqui, nós vamos tratar de questões que têm a ver com eletroquímica. Então, aperta o cinto porque está na hora de mover os eletrões. Muito bem, subscreva-se no canal, deixe seu like e partilhe esse vídeo para os demais, para que todo mundo possa aprender. Claro, não é? Então, muito bem, atacando esse exame, isso aqui começa a partir do número 23 e isso vai exatamente até o número 31. Estamos a fazer o quê? Estamos a resolver questões que têm a ver com eletroquímica. De 23 até 31 são quantos números? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 9 exercícios que têm a ver com eletroquímica. Nossa, se você gosta dessa parte, então você deve ter se dado muito bem, porque você teve 4,5 valores resolvendo essa parte aqui. Cheio. Então, nesse caso, eu precisava de uns... quanto é mesmo? 5,5? Então, já passou no exame. Prontos? Então, vamos lá atacar. Muito bem. Começando aqui do número 23, ok? 23. Qual das opções caracteriza um agente redutor? Ei, nossa, temos aí as opções. Escolha lá a sua opção, por favor, deixe nos comentários. Escolha lá a sua opção. Qual a opção que você escolheu? Deixe nos comentários. Muito bem, coloque pausa, deixe nos comentários primeiro. Ok, muito bem. Agora vamos corrigir a sua opção. Se a opção que você escolheu é a opção certa. Dizem que sofre oxidação, provoca redução, perde eletrões e o NOx aumenta. Nossa, se você tem um grande problema nessa parte aqui, eu te aconselho a escrever eu tinha uma reação que me ajudava a responder essas questões aqui com toda a certeza do mundo. Tipo hipoclorito de sódio, porque é a certeza. Ok, muito bem. Então, qual era essa minha dica? Qual era a dica que eu usava? Eu escrevia a reação redox. Uma das reações redox que não saía da minha cabeça. Que é hidrogênio reagindo com oxigênio para formar o quê? Para formar água. Por mais incrível que pareça, essa aqui é uma reação redox. Então, o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, essa aqui, o NOx das substâncias elementares é 0. Essa aqui é elementar é 0, essa aqui também é 0. Aí eu calculo o NOx do oxigênio e hidrogênio na água, nesse caso. O hidrogênio está no primeiro grupo, só o NOx é mais 1. Ok? Então, se isso aqui é mais 1, você multiplica aqui. Isso aqui vai dar mais 2 para dar 0. Qual é o número que eu somar com mais 2 para dar 0? Você descobre que esse número aí só pode ser menos 2. É verdade, o NOx do oxigênio é menos 2, exceto nos peróxidos e superóxidos. Acredito que você tenha treinado muito bem, porque existem muitas partes que tratam da eletroquímica aqui nesse canal. Então, você pode aprender como é que se calcula o NOx usando a fórmula SMART de uma forma muito rápida. Então, eu fazia o seguinte, essa aqui sai de 0, vai para mais 1. O que ele sofreu? O NOx aumentou, certo? Então sofreu o processo chamado de oxidação. O que é oxidação? Oxidação é aumento do NOx. Até definir assim mesmo. Olha os números, é aumento do NOx. Saia dessa aqui do 0 para menos 2. Então isso aqui dá para ver. De 0 para menos 2 sofreu o que? Redução. Então o que é redução? Eu dizia assim, redução é a diminuição do NOx. Mas falta identificar os agentes, certo? Aquele que sofre oxidação chama-se agente redutor, ok? Aquele que sofre oxidação é agente redutor. O que é agente redutor? Vamos definir agora, relaxa. Então, aquele que sofre redução chama-se agente oxidante. Ok, aquele que sofre redução chama-se agente oxidante. Então, para definir essas duas palavras aqui, ou esses dois processos aqui, esses dois agentes, quer dizer, para você definir esses dois agentes aqui, é necessário que você comece a atacar os eletrões. Está vendo? Agente redutor terminou com carga positiva, é a espécie que perde eletrões. Ok? Agente oxidante é a espécie que capta eletrões. Então, podemos responder com clareza aqui. Dizem que qual das opções caracteriza um agente redutor? Agente redutor é a espécie que faz o quê? Tá? O redutor daqui é a espécie que perde eletrões. É a espécie que sofre oxidação, certo? Então, podemos responder aqui. Legal, analisando aqui as nossas opções, também aproveitando dessa cábula aqui que fizemos, podemos ler aqui na alternativa A, dizem que agente redutor, o que caracteriza um agente redutor é sofre oxidação, está certo sim, provoca redução, então se ele sofre oxidação está provocando uma redução, certo? Então está certo sim,
perde eletrões. Analisando aqui, ele era agente redutor, sofreu oxidação, tá certo. Perde eletrões, ficou com carga positiva, recordam, né? Sim, é verdade. E dizem que o som NOx aumenta. Então, vejam lá, saímos de 0, fomos para mais 1, o som NOx aumentou. Automaticamente a opção certa para o número 23 é a opção A. Que tal? Essa opção que você marcou no seu exame. Espero que tenha sido essa opção que você marcou no seu exame. Vamos analisar agora o número 24. Qual das opções apresenta uma das características de um conjugado redox que tiver maior potencial, que tiver o potencial padrão maior? Falaram de oxidação, então estão a dizer que ele tem maior potencial de oxidação. Acontece que no par redox nós começamos com aquele que sofre oxidação e terminamos com aquele que sofre redução. Então, nesse caso, significa que mais fácil será a oxidação e mais forte será o redutor. O redutor é aquele que sofre oxidação, já combinamos. A oxidação é agente redutor que sofre isso. Então, nesse caso, ficamos aqui com a opção D. Finalmente, vamos resolver agora o número 25. Dados os seguintes potenciais padrão a 25 graus Celsius. Potencial padrão de redução de ferro, porque saímos de ferro mais 2 para ferro 0, então é redução. Esse é o potencial de redução, é de menos 0,44, e o potencial de redução do cobre, que saindo agora de mais 2 para mais 1, então o seu potencial de redução é de mais 0,16 volts. Qual destes metais não é atacado por ácido diluído, H+, ou gás de hidrogênio? Então, quem não é atacado? Existe uma sequência, uma reatividade de metais. Deixa-me te mostrar essa reatividade para você entender. Existe nessa sequência aqui, quer dizer que nessa sequência aqui os metais nobres nunca são atacados pelo ácido clorídrico. Se forem atacados, significa que o processo não é espontâneo. Isso foi a força mesmo. Igualzinho àquela tua relação antiga que você tinha com aquele óxido de cálcio. Muito bem, deixa-me pegar aqui e te mostrar a reatividade dos metais. Quais são os metais nobres que não são atacados pelo ácido diluído, certo? Então, deixa-me levar meu caderno de anotações. Caderno onde? Telefone de anotações. Ok, tá certo. Podemos observar aí, então deixe-me dar uma visão geral do que está acontecendo aqui. Queremos saber quais são os metais nobres, mas acredito que o cobre é um metal nobre, ouro também é um metal nobre, prata é um metal nobre. Eu estou a começar a dizer os metais nobres que não saem da minha cabeça. Mercúrio também é um metal nobre. Não estou a ficar dirigente porque veio, não estava a ver. Você viu muito bem o que eu estava a falar normalmente. Então temos aí a ordem de reatividade dos metais. Você consegue ver quais são os metais não nobres. Os metais não nobres estão aí: lítio, rubídio, potássio, césio, bário, estrôncio, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, zinco, cromo, ferro, cádmio, cobalto, níquel, estanho, chumbo, ferro. Certo? Então esses aí são os metais não nobres. Esses aí são atacados pelo ácido diluído. Aí depois vem aí uma separação. Nesse caso, colocaram aí o nosso padrão, que é o hidrogênio. O hidrogênio, ok, tá certo. Depois vem aí os metais nobres. Observa aí: cobre, mercúrio, prata, paládio, mercúrio de novo, aquele era o mercúrio, H2, 2+, e agora temos aí platina e temos aí o ouro. Esses metais não são atacados pelo ácido diluído, são difíceis de oxidar. Então, certo, então nesse caso aí, podemos também concluir que o metal que não é atacado pelo ácido clorídrico, podemos encontrar aqui nessa série que eu acabei de ler, dá para entender que é o cobre, certo? Cobre, certo? Então, olha só, temos aí que esse cobre é o cobre, sim, porque o seu potencial é maior do que o potencial do hidrogênio. Por que que o potencial do cobre é maior do que o potencial de hidrogênio? É simples, o potencial de hidrogênio é 0, então o potencial de cobre está aí mais 0,16. Então a nossa opção correta aqui é a opção B. Então esse número aqui já foi respondido com sucesso também. Se dá para fixar a reatividade, então volta lá, faça screenshot. Isso é muito importante para ti. Aqui eles não são atacados pelo ácido diluído. Finalmente vamos para o número 26. Não fique entediado, vai aprendendo passo a passo. Não tenha pressa, a ciência vai passo a passo e cada exercício depende do exercício anterior. Brincadeira. Cada homem depende dos trabalhos do seu antecessor. Ernest Rutherford disse isso lá na teoria atômica. Deixa lá, estou a falar muito. Ok, muito bem. Estamos no número 26, né? Dada a seguinte equação, temos aí ácido nitroso. Sabe, se você tem um problema com esse... Ok, tá bom. Já sabe o que tem que fazer. Ver a tabela periódica, estudar as fórmulas químicas, estudar os óxidos, bases, ácidos e sais. Ficaram muito bons nessa parte aí, ok.
temos aí ácido nitroso, 2 moles de ácido nitroso reagem com 2 moles de ácido iodídrico, formando aí 2 moles de monóxido de nitrogênio, mais gás iodo, mais 2 moles de água. Então, se você já consegue ler a equação da forma que eu acabo de ler, você está preparado de verdade. Então, queremos o que aqui nessa questão? Identifique a opção de um dos processos que ocorreu nesta reação. Eles estão assumindo, então, lendo aqui as alternativas da aprender, dizem que azoto perdeu elétrons. Então, dizer na alternativa B, hidrogênio reduziu-se. C, iodo perdeu elétrons. D, oxigênio oxidou-se. Então, estão a assumir que essa equação que nós temos aqui é uma equação redox. Então, para você responder isso com sucesso, sem estresse com ninguém, escreva a equação, identifique os nomes, identifique os processos que acontecem nessa reação, para você responder coisas que sabe. Agora, se você quer brincar de adivinhar, bom, vai lá estudar também com os curandeiros, porque são esses que gostam de adivinhar. Então, vamos lá nessa questão aqui. Vou colocar aqui a reação. Tenho aqui 2 moles de ácido nitroso, certo? 2 moles de ácido nitroso a reagirem com 2 moles de ácido iodídrico, certo? Isso reage formando o quê? Reage formando 2 moles de monóxido de nitrogênio, mais gás iodo, certo? Mais 2 moles de água. Tem que caber aqui, tem que caber. Certo, muito bem. Acho que eu soube qual a ser, não há dúvida. Então, vamos calcular os NOxes e vamos identificar aqui. Tenho aqui o nóxido de oxigênio, aquela base, M-2, exceto nos peróxidos e superóxidos. Então, dá para entender que o nóxido de hidrogênio é mais 1, porque está no primeiro grupo, é aquela base. Multiplicando aqui, dá menos 4. Menos 4. Acontece que, esquece lá o coeficiente não vai te atrapalhar nessa parada. Olha, aqui dá menos 4. Então, esses dois aqui devem me dar mais 4. Um já me deu mais 1, então esse aqui tem que me dar quanto? Isso aí mesmo, esse aqui tem que nos dar mais 3. Está claro, esse aqui tem que nos dar mais 3. Para somar esses dois aqui, dar o quê? Dar mais 4. Então está resolvido aqui nessa parada. Hidrogênio é mais 1, então esse aqui é mais 1. Automaticamente esse aqui é menos 1. Para podermos somar, dar 0. É aquela base. Muito bem, esse aqui é menos 2, então automaticamente esse aqui tem que ser mais 2. Para podermos somar, dar... É isso aí mesmo, ok? Essa aqui é uma substância elementar. Substância elementar, o seu NOx é 0. Aqui é água. Isso aqui é mais 1, isso aqui é menos 2. Então, dá para entender aqui que o nitrogênio saiu de mais 3 para mais 2. Sofreu o quê? Sofreu um processo chamado de redução. Sofreu redução. Certo? Então, temos aqui, se sofreu redução, automaticamente ele é agente oxidante. Ele é agente oxidante. Ok? Tá, ficaram muito espertos. Temos alguém que sofreu sofrência aqui? Sim, é o iodo. O iodo saiu de menos 1, foi para quanto? Foi para 0. Sofreu um processo chamado do quê? De menos 1 para 0. Isso aqui é uma subida, tipo brincadeira. Está aqui o gráfico aqui, 0. Aqui é menos 1. Estamos a sair daqui. Estamos a subir, pessoal. Estamos a ir para a direita. Estamos a subir. Isso aqui sofreu um processo chamado de oxidação. Oxidação. Se sofreu oxidação, automaticamente ele é o quê? É agente o quê? Sofreu oxidação é agente redutor. Já conversamos anteriormente nesse vídeo de resolução. Muito bem. Então já podemos responder coisas já com clareza. Diz aí na opção A. O azoto perdeu eletrons. Azoto é nitrogênio. Azoto é nitrogênio. Muito bem. O azoto perdeu eletrons. O azoto sofreu um processo chamado do quê? Sofreu redução, certo? Quando reduz-se, aquele que sofre redução ganha eletrões. Vimos naquela reação número 1, aquela que está ajuda a fixar as definições, aquela de água. Ganha eletrões. Porque vai, tá vendo, do mais 3 para mais 2, está descendo, está indo ao encontro dos eletrões, porque os eletrões carrega um sinal negativo. Então, quando o número desce, nos mostra a tendência de que nós estamos ao encontro dos eletrões. Então, o azoto é aquele ali ganha eletrões. Então, isso não é verdade. O azoto não perdeu eletrões. O azoto ganhou eletrões. Que era um mentir para nós. Estão a ver, né? Então, a alternativa A, chumba. Vamos para a alternativa B. Hidrogênio reduziu-se. Eu não me lembro. Hidrogênio não sofreu nada. Saiu de mais 1 para... Não sofreu sofrência. Não sofreu nada. Então, isso é uma pura mentira. Pura mentira. Tipo aquelas que as mulheres acreditam que é verdade. Ok. Temos aí a alternativa C. Iodo perdeu eletrões. Iodo sofreu o que primeiro? Iodo sofreu oxidação. A espécie que sofre oxidação é a espécie que perde eletrões. Isso sim. A opção certa é a opção C.
C, com classe. Essa é a nossa opção certa. Certo? Muito bem. Vamos aí ao número 27 que promete. Número 27, temos aqui dadas as seguintes equações. Ácido perclórico, deixe-me ler bem. 5 moles de ácido perclórico reais com hidróxido de antimônio, formando aí o perclorato de antimônio mais 5 moles de água. Ok, temos outra reação aí. Não, chega, já li, já brilhei muito, certo? Mas vou ler a segunda só para brilhar mais. Temos aí nitrato de sódio reais com sulfureto de cálcio, formando nitrato de cálcio mais sulfureto de sódio. Chega, já brilhei muito. A outra reação aí temos cloreto de cálcio reais com carbonato de ouro, formando aí carbonato de cálcio mais cloreto de ouro 2. Temos que dizer aí, certo? Muito bem. Temos aí na quarta reação dicromato de amônio decompõe-se formando gás nitrogênio, mas estragou-se. Será que é trióxido disso? Ok, deixa lá ver o NOx, menos 2, o NOx de cromo. Ok, tá bom. Óxido de crômio 3 mais 4 moles de água. Ok, muito bem. O que nós queremos nessas reações? Identifique a reação redox. De todas essas equações que nos deram, eles só querem que a gente identifique a equação redox. O que é equação redox? Equação redox é aquela que ocorre com variação de número... É aquela que ocorre com variação do NOx, porque só quer dizer número de oxidação. É aquela que ocorre com a variação do NOx, certo? Então a equação redox é aquela que ocorre com a variação do NOx. Então você tem que observar e ver bem. Se você não sabe qual é a reação, calcule o NOx de todos. Veja qual é a reação que sofreu sofrência, agente redutor, agente oxidante, quer dizer, oxidação, redução. Então, basta você encontrar isso aí, equação redox. Eu vou aplicar os outros conhecimentos mais avançados, que são... A equação número 1 jamais será redox, porque essa é uma reação de neutralização. É um ácido a reagir com uma base, forma sal e água. Então, essa aí jamais será reação de neutralização. Chumba logo. A reação número 2 é um sal a reagir com outro sal. Isso aí também jamais será uma reação redox. Essa é uma reação de dupla troca. Não tem nada a ver uma dupla troca. Dá para entender que isso aí é uma dupla troca. Porque o cálcio tomou o lugar de sódio, o sódio tomou o lugar de taverna. Foi uma dupla troca. Então, jamais será redox. O mesmo acontece com a reação 3, porque não se difere da reação 2. Ok? Então temos aí a última reação, que é a quarta reação. Dizem que essa reação é redox. Dá para entender aí, olha só. Isso aí, o nitrogênio aí vai carregar um NOx diferente do NOx que vai carregar no azoto. Então será que vai sofrer aquele processo chamado de redução. Mas também temos aí, por outro lado, temos o crômio, que também vai ter um outro NOx. Então a última reação sim é uma reação redox. Agora sim, resolvi com classe. Era isso que eu estava a dizer. Vou resolver com classe. Não quero escrever nada mesmo. Então, a última reação, sim, é a reação redox. Então, você pode calcular os NOx e ver o que acontece. Mas a questão é como você vai calcular os NOx dessa primeira substância. Acho que o problema seria esse aí. Quer ver? Ok, então tá bom. Tá certo. Deixa-me colocar de amônio NH4. Fechar, isso aqui temos o 2 aqui, Cr2O7. Então isso que acontece com essa substância, ela decompõe-se formando o gás nitrogênio, mais aqui o óxido de crômio 3, mais 4 moles de água, 4 moles de água, certo? Então temos essa reação aqui que forma tudo isso, certo? Temos essa reação aqui e subir avião, acho que o meu sonho é subir avião um dia. Ok, tá certo, não, só calcular os NOx. Essa aqui é 0, aqui é só fazer troca. Então assim, é só fazer troca. Essa aqui é mais 3, essa aqui é menos 2, aqui é aquela base, mais 1, aqui é menos 2, certo? Está resolvido. Vamos aqui. Aqui, grande confusão está aqui nessa substância. Uau! Como é que nós podemos calcular? Essa substância aqui nós temos que, para podermos calcular, podemos primeiro nos apoiar do seguinte. Esse 2 aqui é a carga do dicromato, certo? É a carga do dicromato. Então podemos separar em duas partes para sabermos quais são os íons que nós temos. Então se esse 2 é dicromato, então significa que dicromato carrega 1 de amônio. Então temos aqui a parte de NH4+, e temos aqui a parte de Cr2O7 menos 2. Então podemos calcular os NOx aqui separadamente. Então vindo aqui, nós temos que essa aqui
o nóxido de hidrogênio é mais 1. Então aqui temos que tirar esse 1 eletrão aqui que ele perde. Então ficamos aqui, multiplicando aqui dá mais 4, tirando esse aqui fica mais 3. Então o número que eu somar com mais 3 para dar 0 é menos 3. Então o nitrogênio carrega menos 3. Agora falta saber o outro, esse aqui é mais 1, certo? Então vamos aqui, nessa aqui também de igual modo, vamos processar. O nóxido de oxigênio é menos 2. Isso aqui é carga, não vamos confundir. Isso aqui é carga, isso aqui já estamos a colocar os nóxis. Então, multiplicando aqui vai dar menos 14. Vamos tirar logo esse 2 aqui, que está sendo ganhado. Vamos tirar logo. Vamos ficar aqui com 12. Então, ficamos com menos 12. O número que eu somar com menos 12 para dar 0 é mais 12. Então, isso aqui tem que me dar mais 12. Então, nesse caso, isso aqui tem que me dar mais 6 para poder multiplicar aqui e dar mais 12. Significa que isso aqui é mais 6. Isso aqui é menos 2. Então, já está. Só separei em duas partes para poder ter um sucesso bem maior. Então, indo à prática, temos aqui que o nitrogênio saiu de menos 3 para 0, sofreu aquele processo chamado do quê? Aquele processo chamado de oxidação. O nóxido aumentou, saímos de negativo para positivo, nesse caso sofreu oxidação. O crômio saiu de mais 6, foi para mais 3, sofreu aquele processo chamado do quê? De redução. Então, de facto, essa reação aqui é uma reação redox. Então, é isso aí mesmo. Sempre para descobrir isso aí temos que colocar os nóxidos. Mas aqui, como já tínhamos eliminado as outras reações, estava tudo legal, completo. Agora vamos ao número 28. Então, a opção certa aqui para o número 27 é a opção D. Com certeza. Número 28, dada a seguinte equação. Uau, aqui estamos a trabalhar com equações redoxes forever. Muito bom. Dada a seguinte equação. Uau, estou a colocar aqui. Depois dizem que qual é a partícula reduzida nesta reação. Queremos a partícula que sofreu redução. Então é só vermos aí. É aquela base de calcular os nóxidos. Deixa-me colocar aqui a equação, colocar os nóxidos. Então vamos descobrir qual é a partícula reduzida. Nossa, essa reação acabou ocupando todo o quadro. Mas o que nós queremos saber? Qual é a partícula reduzida? Queremos aquela partícula que sofreu redução. Então é só calcular os nóxidos. É aquela base como nós sempre combinamos. É só calcular os nóxidos. Então, começando com o cálculo dos nóxidos, estão a ver aqui, a carga é menos 2. É por isso que é para igualar a menos 2. Então, começando daqui, então dá para entender que aqui nós temos que igualar a carga a menos 2. Então, observe, o nóxido de oxigênio é aquela base, é menos 2. Multiplicando aqui vai dar menos 6. Menos 6 menos 2 vai nos dar o quê? Vai nos dar 4. Então, nesse caso, estamos a falar de 4, não é assim? É 4 que nós estamos a ter, ok? Então, isso aqui tem que nos dar mais 4. Então, automaticamente, o nóxido desse tio aqui tem que ser o quê? Mais 4. Porque já fizemos aqui, deu 6. Nesse caso, 6 negativo, menos 6. Tirando 2 dá menos 4. Então, aqui tem que nos dar mais 4. Então, o nóxido de crômio é mais 4. Então, continuando aqui, o que nós temos? Continuando aqui, já batemos aqui o nóxido desses dois. Temos aqui o crômio mais 4. Vamos aqui, isso aqui é uma substância elementar, o nóxido é 0. Aqui já está tudo resolvido isso aqui, certo? Aqui é mais 1, já sabemos, né? Então, aqui não vamos calcular nada. Estamos juntos, né? Vamos deixar isso aqui do jeito como está. Certo? É OH, é menos 1, certo? Então, menos 1, está tudo bem. Se você quiser calcular, nesse caso, terá que dizer que não se diz, isso aqui é menos 2, isso aqui é mais 1. É verdade, sim. Por quê? Vamos tirar esse 1, fica menos 1, menos 1, mais 1 fica o quê? Fica 0. Então, está certo. Então, está tudo bem. Vamos aqui. Aqui queremos descobrir o nóxido do crômio. Acho que o crômio vai variar agora. Olhem aqui. A carga de oxigênio sabemos bem que é menos 2. Multiplicando aqui vai dar 14. Tira esse 2, vai dar 12. Automaticamente esse aqui tem que nos dar 12. Nesse caso tem que ser mais 6. Vamos ver que saiu de mais 4 para mais 6. Sofreu aquele processo chamado de quê? Chamado de oxidação. Então nós queremos a partícula que sofreu o quê? Que foi reduzida, que sofreu redução. Então não é crômio. Acredito que seja cloro. Vamos ver cloro aqui no final. Observem que o cloro saiu do 0 e aqui já é menos 1, certo? Saindo de 0 para menos 1, sofreu o processo chamado de quê? Desceu para menos 1. Saindo de 0, descendo para menos 1, sofreu o quê? Sofreu redução. Então, automaticamente, o cloro gasoso é que sofreu aquele processo do quê? De redução. Certo? Não é cloro ião, cloreto, é o cloro gasoso, é o cloro gás cloro que sofreu redução. O gás cloro sofreu redução, porque se você começar daqui para aqui já é oxidação. Então, o gás cloro que sofreu redução, e isso nós encontramos na opção D. Então, nós só queremos saber acerca disso. Não, você poderá ter calculado os NOx aí no próprio enunciado e ter respondido essa questão sem ter gastado o seu rascunho. Vamos agora para o número 29, certo?
Essa parte aqui de eletrões agrada muito, sabe? Então, dada a seguinte reação, tenho que colocar a reação para podermos discutir bem o que nós queremos fazer. Nessa questão aqui, eles querem saber quais são os pares conjugados desta reação. Então, é só você não se atrapalhar, representar bem. Vamos começar aqui os pares conjugados. Temos esse que vai com esse. Se você colocar aqui, vai ser aqui ouro 3 mais, barra AU, certo? Aqui encontramos que essa aqui sofreu o processo chamado do que? Saiu de mais 3 para 0. Então, saiu de mais 3 para 0, sofreu redução. Ok, o primeiro par está aqui, o outro par estará onde? Vamos começar desse. Temos aqui o Mg, que é o magnésio, barra Mg2 mais. Isso que nós temos aqui, temos esse. Passou para esse aqui, sofreu o processo chamado do que? De oxidação. Então, isso nós encontramos aqui, a opção, temos que ver bem. Temos aqui o ouro, passou para ouro. Depois Mg, depois passou para Mg2+. Então, isso aí nós encontramos na opção B. É uma questão relativamente muito simples. Essa questão era uma questão bem simples mesmo. Então, foi resolvida logo one time. Agora, vamos escrever agora, dado o tiosulfato de sódio. Tio de quê? Tiosulfato de sódio. Então, nesse caso, qual é o número de oxidação do enxofre neste composto? Deixa-me colocar o tiosulfato. Tenho o prazer agora de colocar o tio. Aprenda a chamar tio aqui na química. Tio o que é? Sulfato. Então, quando o tiosulfato chega, então ele quer saber qual é o NOx do enxofre. Quer dizer, vamos lá trabalhar. É só isso. Parece que essa aqui é a penúltima questão de eletroquímica. É para calcular o NOx do enxofre. Só do enxofre. Mas, infelizmente, temos que calcular o NOx de todos para podermos saber qual é o NOx de enxofre. Sódio, qual é o NOx de sódio? Porque... legal, muito bem, o sódio é 1 mais 1, porque está no primeiro grupo. Está no primeiro grupo, segundo grupo não falha nada. Os seus NOxes mantêm-se constantes. E atenção com o hidrogênio, porque nos hidretos o NOx de hidrogênio é menos 1. O que eu quero dizer com isso? NaH. Um tem que ser negativo nesses dois, nesse caso não é o sódio é mais 1, excepto esse aqui vai ser o menos 1. Nos hidretos, ok, eu só quero dizer isso aí só para você acrescentar os seus conhecimentos, ok? Sempre que hidrogênio mais 1, excepto nos hidretos. Ok, isso aí não é demais. Pode ter sido uma grande descoberta para ti hoje, né? Então, isso aqui saiu aqui, o NOx de oxigênio é menos 2. Então, olha só, multiplicando aqui dá menos 6. Acontece, eu quero que essa aqui e essa aqui me dê mais 6. Já começou a contribuir. Multiplicando aqui dá mais 2. O sódio já nos deu mais 2. Quando a gente multiplica, vai dar mais 2. Então, se um já nos deu mais 2, nós estamos a precisar de mais 4. Então, o enxofre tem que nos dar mais 4. Mas só que, atenção, tem 2 aqui. Se você colocar mais 4, vai dar 8. Então, tem que colocar o quê? Tem que colocar mais 2. Multiplicando aqui vai dar o quê? Mais 4. Automaticamente, o NOx de enxofre é mais 2. Isso aí nós encontramos na opção A. Bateu logo A, one time, pá! One time. Ok, dados os seguintes potenciais normais, redox. Então, nos deram os potenciais normais, redox, magnésio. E ao magnésio, okay, passou para magnésio metálico, sofreu o quê? Redução, ok? E o seu potencial de redução é de menos 2,37 volts. Essa aqui é a última questão de eletroquímica. Então, a pedir para nós calcularmos o quê? Qual é a força eletromotriz desta pilha? Queremos força eletromotriz, o potencial padrão desta pilha. Então, vamos calcular isso. Deixa-me colocar aqui para ser prático e rápido. Ok, então, colocando aqui, vamos sumir com isso primeiro. Um segundo só. Ok, estou a colocar aí o Mg. O íon magnésio mais 2 que passou para magnésio metálico. E o seu potencial é de menos 2,37 volts. Certo. O outro cara aí é o flúor, não é? É o flúor gasoso. O flúor gasoso passou do flúor gasoso para flúor e é um fluoreto com um potencial de 2,87 volts. Aqui colocaram potenciais padrão no início. Ok, tá certo. O que eles querem aqui? Eles querem a força eletromotriz. Então nós temos que identificar. Ambos parecem ser de mais 2 para 0 é redução. De 0, olha só. Essa aqui saiu de 0 para menos 1. De 0 para menos 1 também sofreu redução, não é? Muito bem. Estou a gostar da sua esperteza. Está certo. É redução também. Ambos são potenciais de redução. Ufa, que bom. Porque se não fosse,
Deveriam ser mesmo, porque aqui a forma diz o seguinte: para calcular a força eletromotriz ou o potencial padrão da pilha, nesse caso é a mesma coisa que força eletromotriz. Você é minha força eletromotriz e partilhar esse vídeo para os demais, certo? E também se deixar seu like, você é o meu potencial padrão, que é a mesma coisa que força eletromotriz. É igual a o potencial do redutor maior menos o potencial do redutor menor. Eu usei símbolos matemáticos, certo? Redutor maior com direita, menor com esquerda, ok, tá certo. Se você não consegue identificar isso, escreva maior, menor, para não ter estresse com ninguém. Então, nesse caso, é o potencial do redutor maior. Então, quem tem maior potencial de redução nesses dois aqui? Então, dá para entender que esse aqui é menos 2,37. Essa aqui aqui é positivo aqui, desculpem. Aqui é mais 2,87. O maior nesses dois aqui, dá para entender que é esse senhor aqui. Então vai ser esse senhor aqui menos esse senhor aqui. Então nesse caso teremos aqui que é mais 2,87 menos, a forma diz menos, então vai ser menos de novo 2,37. Então nesse caso teremos o que é 2,87, certo? Mais 2,37. Então, somando esses dois números, acredito que vamos ter quanto, mais ou menos, ok? É só somarmos bem, mas acho que esse número vai para os 5,24. É só somar, porque 2,5 mais 2,5 dá 5, talvez 2,8 mais 2,3, vai dar 5,24. Não, vamos somar 2,87 mais 2,37, certo? É isso, não é? Sim, então somando aqui vai dar 14, vai 1, aqui 4, 12, vai 1 de novo, depois temos aqui o 5,24, isso nós encontramos na opção D. E desta forma vamos dar o fim da resolução de questões que têm a ver com eletroquímica. Gostou da resolução dessa parte? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar para os demais, porque a última parte é a parte orgânica. Só vamos matar questões que têm a ver com química orgânica e desta forma vamos dar o fim da resolução desse exame. Então vamos premiar isso, vamos brindar o dia do fim mesmo. É só fazermos festa, certo? Que será o próximo vídeo nesse caso. Então não se esqueça de partilhar essa base aí. Então foi muito bom estar aqui contigo até nessa parte. Você está ouvindo isso, você tem direito a receber um material da Life Science Chic, a primeira ficha da Life Science Chic, que trata de informação da tabela periódica, etc. Então se você ouviu isso, deixa aí nos comentários. Estou a pedir a minha ficha porque eu vi aquela parte que você disse que se eu ouvir, então vou merecer a ficha. Então é isso. Fique bem, um abraço aí, até a próxima.